Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o César Dario Mariano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Penal. Olá, procurador, muito obrigada por nos atender. Bom dia, Patrícia, é um prazer estar aqui. Bom dia aos telespectadores, estou à sua disposição. Procurador, esse caso do cão-orelha, a gente vem acompanhando as investigações. 4 adolescentes são colocados aí como possíveis responsáveis, então, pela morte de forma muito violenta desse cão. Enfim, a gente recebe muitas mensagens aqui da nossa audiência, querendo saber o desfecho, o que vai acontecer, o que cabe à Justiça agora analisar diante da gravidade do caso o delegado do caso disse que já analisou diversas imagens ali no entorno e que fecha ali o cerco para 4 responsáveis que seriam esses adolescentes. O que pode acontecer com esses jovens responsáveis pela morte desse cão? Primeiramente, é muito triste a gente ver uma coisa desse tipo praticado por adolescentes. Pouco importa, no caso, se seria adolescente, seria criança, seria adulto. É extremamente triste ver pessoas que tenham coragem de fazer algo com um animal, algo desse tipo. Tortura. Parecem até psicopatas, algum transtorno mental, ou muitas vezes pura maldade, maldade pura. No que diz respeito a esses adolescentes, eles vão ser autuados, vão ser processados perante a vara da infância e da juventude. Eles cometem o que nós chamamos de ato infracional. Ato infracional é um crime praticado por adolescente. Adolescente vai dos 12 aos 18 anos de idade. A lei presume a inimputabilidade desses adolescentes, de que eles não sabiam o que estavam fazendo, que eles não podiam conter o seu ódio, um ódio totalmente irracional. Então, eles vão ser processados perante a vara da infância e da juventude, vão receber uma medida socioeducativa, não sei qual vai ser aplicada pelo juiz, espero que seja uma medida muito severa, até mesmo, se o caso, internação, porque os fatos são extremamente graves. Só que, perante a justiça menorista, o máximo que uma pessoa pode ficar internada seria 3 anos, e 3 anos é algo excepcionalíssimo, a não ser naquelas situações em que a pessoa é extremamente perigosa, praticou crimes bárbaros como homicídios, sequestros. É muito difícil alguém ficar internado todo esse tempo e até muito difícil ser aplicada a medida de internação. Só em casos excepcionais, crimes praticados mediante violência, grave ameaça, ou quando os adolescentes teimam em delinquir, quando eles descumprem uma medida socioeducativa anteriormente aplicada. Pode ser que numa situação dessa nem seja aplicada uma internação, seja aplicada uma medida de prestação de serviços à comunidade, o que eu acho muito pouco para a barbaridade, para a gravidade desse ato infracional, porque a impunidade nessa idade dos adolescentes, isso leva a uma progressão, a progressão de atos infracionais e, quando chegar à idade adulta, até a prática de crime, porque a impunidade ela leva a essa crença de que a justiça não funciona. Se a justiça não funciona, eu posso fazer o que eu quiser. E pessoas que estão em desenvolvimento, pelo menos em tese, que são esses adolescentes, eles devem ser exemplarmente punidos. Meu modo de ver, até já é tarde a discussão acerca da redução da maioridade penal. Procuradora, acho que tem vários pontos, né, que você falou aí nessa resposta que a gente pode explorar. Primeiro, uma dúvida que me surgiu. Alguns desses adolescentes têm 17 anos. Se forem internados, que segundo o que você disse, seria ali talvez a punição mais alta a ser pega. E ainda que pelo período máximo de 3 anos, eles completariam 18 anos nessa internação. Isso muda algo?
Perante a justiça menorista, não. Eles podem ficar internados até os 21 anos de idade. Agora, a nossa legislação, ela segue o chamado princípio da legalidade. E pelo princípio da legalidade, a pessoa ela é punida no ato da infração. Tá? Então, se ela era menor no ato da infração, ela vai ser julgada de acordo com a justiça menorista. Se ela fosse maior no ato da conduta, ela seria julgada de acordo com o Código Penal. Então, o que nós vamos analisar é o ato. Quando da prática desse ato, eles eram menores de idade. Então, eles vão ser responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Suponhamos que eles sejam sancionados com uma medida de internação por 3 anos, que é impossível isso acontecer, mas apenas por hipótese. Eles poderiam ficar no máximo até os 21 anos de idade internados. Depois seriam automaticamente desinternados. Nós tivemos poucas situações em que o menor ficou até os 21 anos. O que todo mundo deve se lembrar é do Champinha, né, que praticou aqueles 2 homicídios bárbaros. Ficou até os 21 anos de idade, mas é raro isso acontecer. Normalmente, de 6 em 6 meses é feita uma revisão e a pessoa acaba ficando 6 meses, 1 ano. É a total impunidade para crimes de extrema gravidade. Isso faz com que os menores pratiquem barbaridades, como que nós já vimos. E não raras vezes isso é feito também com pessoas, porque eles sabem que se eles forem internados, se eles forem processados, forem descobertos, que muitas vezes isso não ocorre, a condenação deles vai ser uma medida socioeducativa pífia. Mesmo que seja a internação, vai ficar 6 meses, 1 ano, depois é progredido para semi-liberdade, liberdade assistida. Então, a punição hoje para menor infrator no nosso país ela é muito branda. E por isso faz com que essas pessoas cresçam, atinjam a maioridade e continuem a praticar delitos. Agora, existem algumas PECs que propõem a redução da maioridade penal justamente ali aos 16 anos, porque como você disse, né, a lei hoje entende que eles não têm dimensão da gravidade dos atos que cometem, ainda que tenham ali os seus 16, 17 anos, e essas PECs propõem a redução disso para 16 anos. Como é que o senhor analisa essa mudança e se acredita que há força, de fato, de uma alteração? É verdade, é uma presunção legal de que o adolescente não sabe o que está fazendo, que ele não consegue se conter. Ele não sabe o que está fazendo, ele não tem freio, não se contém. É uma presunção legal, não é uma presunção biológica. Tá? Nós vemos inúmeras pessoas, inúmeros adolescentes que sabem perfeitamente o que estão fazendo. Essa idade de 16 anos é exatamente a idade que eu defendo para a redução da maioridade penal. Ora, se o adolescente com 16 anos pode votar, pode definir o destino da nossa nação, inclusive muitos desses votos foram responsáveis pela eleição do atual presidente, porque as pesquisas que se fizeram, que boa parte desses menores entre 16 e 18 anos votaram no atual presidente. Se a pessoa pode definir o destino da nossa nação, com muito mais razão, ela pode ser punida. Eu defendo exatamente isso, que a maioridade seja reduzida dos 16 anos, que a pessoa seja julgada como adulto aos 16 anos, só que vá cumprir a pena, no caso vai ser apenada, em local separado do maior de idade. Então, existiriam unidades específicas para que essas pessoas entre 16 e 18 anos que tenham praticado crime sejam punidas. A partir dos 18 anos, elas seriam destinadas a presídios normais, a conviver como os demais detentos, como acontece com a pessoa com 18 anos de idade que pratica um crime. Então, nós teríamos 2 hipóteses, 2 situações, melhor dizendo. Vai ser condenada, vai ser julgada com crime, de acordo com o Código Penal, entre os 16 e 18 anos, só que vai cumprir pena em local separado.
Completado 18 anos de idade, vai para o sistema prisional comum, vai cumprir o restante da sua pena com os demais bandidos, com os demais infratores. Isso daí tem uma certa dificuldade apenas quando nós falamos com pena privativa de liberdade. Só que muitos crimes são punidos com penas restritivas de direitos, prestação de serviço à comunidade, pagamento de cestas básicas, que é a chamada prestação pecuniária, e não teríamos maiores problemas. Então, eu acho que já deveria ter sido feito isso há bastante tempo, já escrevi bastante sobre isso, já dei muitas entrevistas sobre isso e defendo sim a redução da maioridade penal, como ocorre em muitos países pelo mundo. Já está na hora de se discutir isso, porque muitos dos crimes bárbaros que nós verificamos na atualidade são praticados por adolescentes. E o pior, quando há adolescente e adulto junto, no mais das vezes, o adolescente acaba assumindo a responsabilidade para, entre aspas, livrar a cara do parceiro, sabedor que, no máximo, ele vai ficar alguns meses internado, isso se for internado, porque muitas vezes nem isso acontece. É liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade. Então, já está na hora de ser discutido isso pelo Congresso Nacional, e esse fato do Orelha, um fato extremamente triste. É difícil uma pessoa normal não se comover ao verificar o que aconteceu. Mas disso pode sair uma coisa boa, que se volte a discutir a redução da maioridade penal, o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Algumas críticas sobre essa redução falam justamente sobre o sistema prisional brasileiro não recuperar os criminosos ou, enfim, infratores que ali entram, né? Que seria ali uma possibilidade de transformar um jovem até num criminoso mais experiente. Por esse motivo, você defende essa redução e separação de espaços, como realmente tentar restaurar aquele jovem que só teve uma infração, mas para que ele volte a ter uma vida fora, longe do crime? É exatamente por isso que eu defendo essa separação. A partir dos 18 anos de idade, não tem mais justificativa essa separação, porque se ele tivesse 18 anos, ele seria inserido no sistema prisional normal. Vejam que a pena recupera aquela pessoa que pode ser recuperada. Há pessoas que nunca vão ser recuperadas, aquelas pessoas que não querem ser recuperadas, e aquelas pessoas que nem é o caso de recuperação. Por exemplo, quem praticou crime há 20, 30 anos atrás, essa pessoa já está totalmente reintegrada. Então, a finalidade da pena, ela não é apenas a ressocialização, a recuperação, é a prevenção, para que as pessoas saibam que, se praticarem determinada infração, serão punidas a contento, o que nós chamamos de prevenção geral, no caso, a prevenção geral negativa, para que as demais pessoas saibam que, se praticarem uma determinada infração, serão responsabilizadas. A partir do momento em que não há responsabilização adequada, as pessoas pensam, olha, se eu praticar determinada infração, e se eu for preso, se eu for processado, que menos de 5% dos crimes em geral, são apurados no Brasil. Então, se for presa, se for condenada, e se for condenada a pena privativa de liberdade, o apenamento muitas vezes é pífio. São tantos os benefícios previstos na Lei de Execução Penal, progressão de regime, remissão de pena, livramento condicional, comutação, indulto, que os criminosos acabam cumprindo metade, até menos da pena. Então, a finalidade da pena não é apenas a recuperação, é uma delas. A ressocialização, que está dentro do que a gente chama de prevenção especial, que a pessoa seja reintegrada à sociedade. Mas a sociedade também clama por justiça, que é uma outra finalidade da pena, a chamada prevenção geral positiva, que a sociedade tenha confiança no sistema, que seja restabelecida a confiança na norma penal. Que a partir do momento em que as pessoas têm medo,
As pessoas sabem que a pessoa é punida de uma forma muito branda, que ela não vai ser ressocializada, ela acaba temendo. Tem medo, é a chamada sensação de impunidade. Então vejam que essa questão de falar não recupera é apenas uma das finalidades da pena. E tem mais uma ainda. Tem mais uma finalidade, que é a expiação. A expiação é que a pessoa efetivamente sofra os efeitos da lei penal. No direito penal japonês, por exemplo, lá a maior finalidade da pena é o sofrimento. Então, a pessoa, quando entra no sistema prisional japonês, ela não pode falar, ela só vai falar se ela for autorizada, ela não pode se comunicar com os outros presos, ela não pode olhar para os olhos do agente penitenciário, porque para sofrer. Então, cada sistema penal de cada país tem uma finalidade. E a finalidade maior, efetiva, é que a pessoa saiba que, se praticar uma infração, ela vai ser efetivamente punida, mas com punição adequada, não uma punição pífia, senão o sistema penal passa a ser apenas um faz de conta. E eu dou um maior exemplo na corrupção, por exemplo. Corrupção, a pena mínima é 2 anos, 2 anos de prestação a serviço à comunidade. A pessoa desvia 10, 15 milhões, que seja condenada a 3 anos, 4 anos, vai prestar serviços à comunidade aos finais de semana, 5 horas por semana, tendo escondido em algum lugar 4, 5, 6 milhões, até mais, de reais. Acaba valendo a pena. Por isso que a punição deve ser efetiva, para que a pessoa saiba que não vale a pena praticar infração penal. Isso vale tanto para o adolescente quanto para o adulto. É isso que as pessoas têm que pensar, têm que saber. E os legisladores devem estar cônscios disso, sob pena de nós termos o que acontece hoje, que é a impunidade. Procurador César Dario Mariano, muito obrigada pela entrevista, pela conversa, discussão, debate aqui durante a programação desse sábado da Band News TV. Eu que agradeço, estou à disposição.